Olá, bom dia, seja bem-vindo. Acontece Agora está começando trazendo destaques do Brasil e do mundo dessa quarta-feira para você. Começou a temporada em que os bancos brasileiros oferecem ao cliente a antecipação do dinheiro que ele deverá ter direito a receber como restituição do imposto de renda. Reforço de caixa é sempre bom, mas é preciso ter um pouquinho de cautela. Os bancos garantem até 100% do valor a ser restituído. Os digitais entraram nesta corrente. Mas é preciso ficar atento aos dois principais alertas dos economistas. Primeiro é sobre o valor. A maioria dos contribuintes que precisam acertar as contas tem dinheiro para receber. Mas depois que os auditores conferem, o contribuinte recebe menos. Se pegou o dinheiro antecipado do banco, não fez um bom negócio. Além disso, essa antecipação será devolvida com juros, como qualquer empréstimo. O mais baixo está sendo oferecido por 1,43% ao mês. Ao final de um ano, terá custado mais de 17%. Significa que de cada R$1.000, o banco fica com 170. As declarações do imposto de renda podem ser enviadas para a Receita Federal até o dia 30 de abril. São esperados 32 milhões de documentos no total e até agora 2,94 milhões de contribuintes já fizeram o ajuste anual. O prejuízo do turismo brasileiro desde o início da pandemia no país, que foi em março do ano passado, já passou dos 290 bilhões de reais. A Confederação Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo calcula que o setor chegou a fevereiro deste ano operando com apenas 42% de sua capacidade de geração de receitas. As idas e vindas pelo Brasil afora são cada vez mais raras por causa do medo da Covid e dos períodos de isolamento. Por isso, a expectativa é a de que apenas em 2023 o turismo brasileiro volte ao nível médio de geração de receitas de antes da pandemia. Os hotéis e pousadas tiveram as maiores quedas do setor. Em compensação, o consumidor que ainda está viajando consegue lucrar. Em janeiro, o preço das passagens aéreas diminuiu em média 6,6%. A China lançou oficialmente um certificado de saúde para viagens internacionais. É um aplicativo para smartphone que mostra o histórico de vacinação e testes de Covid, uma espécie de passaporte digital que poderia contribuir para uma abertura de fronteira. No momento, o sistema não é obrigatório e está reservado aos chineses. Mas países como os Estados Unidos e o Reino Unido planejam adotar modelos semelhantes. A União Europeia também vai examinar a ideia de um passaporte verde em 17 de março. Ao mesmo tempo, o continente tenta acelerar a vacinação. Mas uma polêmica surgiu esta semana com a Agência Europeia de Medicamentos desaconselhando os países do bloco a conceder uma autorização de emergência para o imunizante russo. A Rússia se posicionou nesta terça e rejeitou a decisão da agência. Impacientes para vacinar sua população, vários países do bloco já recorreram a Sputnik V, como Hungria, República Tcheca e Eslováquia. O governo espanhol prorrogou até o dia 30 de março as restrições aos voos do Brasil, Reino Unido e África do Sul. A medida foi adotada por causa da Covid-19. Segundo o governo espanhol, será aceito apenas o desembarque de cidadãos espanhóis e estrangeiros que moram na Espanha e Andorra. Também haverá exceção para os passageiros em trânsito para outros países que estão em voos que fizeram uma pausa, mas desde que não ultrapasse 24 horas. Durante este período, ninguém pode sair do aeroporto. É a segunda vez que as restrições foram prorrogadas. Começou no dia 22 de dezembro com os passageiros do Reino Unido. No dia 2 de fevereiro foi a vez do Brasil e da África do Sul, onde, segundo as autoridades sanitárias, são encontradas cepas de coronavírus com maior rapidez de contágio. Instabilidade é a palavra que define a previsão do tempo para essa quarta-feira. Vamos dar uma olhada em como vai ficar o clima em cada região brasileira.
A quarta-feira ainda será marcada por tempo instável em várias áreas do país. Uma mudança significativa na circulação dos ventos deixa o tempo muito instável, com risco de temporais a qualquer hora em todo o centro-norte do estado de Minas Gerais, incluindo Belo Horizonte, e em áreas da Baixada Santista e litoral sul de São Paulo. As pancadas de chuva serão recorrentes, mas intercalando várias aberturas de sol sobre as capitais Goiânia, Vitória e também na região da Grande São Paulo. O dia será marcado por bastante sol, calor, e a chuva se concentra entre a tarde e a noite no estado do Rio de Janeiro, nas 3 capitais da região sul, no Distrito Federal e desde a região de Cuiabá até áreas da região norte e nordeste do país, como os estados do Tocantins, Maranhão e Piauí. O tempo continua firme e sem chuva no leste da Bahia, incluindo Salvador, e na maior parte de Sergipe. Já entre a região de Maceió e de Natal, assim como no Ceará, a chuva ainda será passageira e sem risco de temporais. As pancadas de chuva continuam acontecendo de forma frequente em grande parte da região norte do país e há alerta para temporais em todas as capitais da região. A mínima prevista em São Paulo é de 19 graus e faz 23 graus pela manhã em Vitória. Máxima de 27 graus em Brasília, 32 graus em Salvador e 31 graus em Rio Branco. O presidente de Honduras foi acusado por promotores americanos de traficar cocaína para os Estados Unidos. As declarações foram feitas durante o julgamento de um suposto narcotraficante hondurenho. Promotores americanos acusam o presidente de Honduras, Juan Hernández, de ajudar no tráfico de drogas para os Estados Unidos. As declarações foram feitas no Tribunal Federal de Manhattan, em Nova York, no âmbito do julgamento de Giovanni Fuentes, um suposto narcotraficante hondurenho que, segundo os promotores, era sócio do presidente no tráfico de drogas. O promotor Jacob Gutwilling disse ao júri que Fuentes e o presidente de Honduras planejavam enviar aos Estados Unidos tanta cocaína quanto fosse possível. O julgamento deverá durar cerca de 2 semanas. Hernández, advogado que assumiu a presidência em 2014 e está em seu 2º mandato, nega todas as acusações e se apresenta como um herói na luta contra o narcotráfico e as gangues violentas que espalham o terror no país. Uma rede de supermercados na Rússia lançou o pagamento por reconhecimento facial. O país vem desenvolvendo a tecnologia de forma rápida e polêmica. O primeiro grupo de distribuição da Rússia, o X5, anunciou o lançamento do pagamento por reconhecimento facial. Este é o mais recente exemplo do rápido e, para alguns, polêmico desenvolvimento dessa tecnologia no país. O número de supermercados conectados ao sistema deve aumentar de 52 nesta semana para 150 até o final de março. Existem atualmente mais de 5.500 self-checkouts equipados com o módulo de reconhecimento facial. Estamos planejando um lançamento em todo o país em um futuro próximo. Para lançar o sistema de pagamento por reconhecimento facial, o Grupo X5 juntou forças com o sistema de pagamento Visa e o gigante estatal russo Sberbank, que busca se tornar uma empresa de TI. Para concluir as transações na era da pandemia, os clientes precisarão remover suas máscaras rapidamente e olhar para a câmera. As empresas envolvidas afirmam que as compras são criptografadas e protegidas e as tentativas de roubo de identidade são evitadas por uma câmera 3D que mede a profundidade do rosto do usuário. O reconhecimento facial está se desenvolvendo rapidamente na Rússia, o que aumenta a preocupação de ativistas sobre a vigilância do Estado. No início da pandemia, Moscou usou milhares de câmeras para monitorar o cumprimento das medidas de bloqueio. Uma ONG lançou uma campanha no ano passado contra o uso em massa de reconhecimento facial pelas autoridades, destacando abusos do sistema, vazamento de dados e falta de consentimento. O Acontece Agora fica por aqui, mas a gente se encontra de novo daqui a pouquinho. Às 11 horas eu volto para falar sobre síndrome pós-Covid-19. É em menos de 1 hora e eu te espero.